Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Meu nome é Priscila Rice e venho até vocês direto do estúdio de gravação Live Oak Recording Studio em Berkeley, Califórnia. E hoje eu estou acompanhada por telefone do fundador e CEO do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Priscila, você sabe, eu estive zunindo pelo mundo. Eu estive na China e recentemente estive em uma região do norte da Califórnia. E você sabe, eu adoro conhecer pessoas, mas poder zunir ao redor do mundo é realmente muito legal e eu estou gostando muito. Isso parece ótimo. Hoje eu tenho um dos meus convidados mais frequentes no podcast do BNI, que é Robert Schrob. Robert foi criador com Graham Way Miller e eu do livro Fator Conexão. É um livro focado em ajudar os grupos do BNI a crescer, demonstrando o valor dos membros para se tornar um Master Connector. Robert também é autor do Retention Point e consultor de empresas do Fortune 500 nos Estados Unidos e empresas em todo o mundo para aumentar a sua receita de assinaturas. Além disso, ele tem um livro novinho em folha que ensina qualquer pessoa e adicionar à sua empresa a receita de assinatura aos seus negócios. O livro é chamado Os 9 Modelos Comprovados para o Crescimento Exponencial de Assinaturas. E você pode estar se perguntando como isso se aplica a você. E vamos falar um pouco sobre isso. Robert, bem-vindo de volta ao BNI Podcast. É uma honra. E meu Deus, parabéns, Ivan, pelos 37 anos. Realmente é uma conquista notável ver que o BNI se tornou de apenas um grupo para grupos aí no mundo inteiro. Realmente, você tem sido uma inspiração e um líder para milhares de negócios. E eu só quero dizer parabéns e obrigado. Obrigado, Robert. Eu aprecio isso. Você sabe, tem sido o passeio selvagem do Mr. Toad. Sabe, acho que apenas pessoas de uma certa idade provavelmente reconhecem isso como um passeio na velha Disneylândia. Mas tem sido muito louco. Quer dizer, para dizer a verdade, é incrível ver o que o BNI se tornou. E eu aprecio muito os seus comentários. Obrigado. Eu realmente tive a paixão de escrever esse livro, Os 9 Modelos Comprovados para o Crescimento Exponencial de Assinaturas, justamente para pequenas empresas ao redor do mundo. E ver como os clientes procuram cada vez mais ofertas de assinatura e estão mais propensos a comprar uma assinatura de um restaurante ou de um serviço profissional ou de um serviço de limpeza ou dos tipos de negócios que eles frequentariam. E para o pequeno empresário, essa pode ser uma oportunidade muito lucrativa para que, em vez de fazer um cliente vender uma única transação, ele consiga um cliente que pré-aprove uma série de transações de assinatura, o que permite aumentar o seu valor para o cliente e muitas vezes realmente atrapalham o seu setor porque são capazes de oferecer aos clientes um ótimo preço, um valor tremendo, porque é uma assinatura e tem um valor de vida útil muito mais longo que outras empresas não podem. Portanto, esse é certamente um tópico único que meio que se afasta de alguma das outras coisas sobre as quais conversamos. Mas eu aprecio você por me receber para compartilhar esse livro com todos os membros. O prazer é meu. Acho que a maioria das empresas realmente não pensa em si mesma como tendo a oportunidade de fazer um modelo de assinatura, mas acho que você argumentaria que, de fato, a maioria das empresas tem essa capacidade. Você quer falar sobre isso por um momento? Sim, e eu acho que é uma tremenda oportunidade. E você vê muitas grandes empresas oferecendo assinaturas hoje em dia. E quando você olhar um pouco mais de perto, verá que pequenas empresas em todos os lugares estão começando a oferecer esse sistema também. Muitas empresas usam um modelo tipo VIP, até mesmo um restaurante. E seria um ótimo exemplo de membros ou até de assinantes VIP que poderiam vir em determinadas horas ao restaurante, para quais os membros não VIP não são convidados. Ou, por exemplo, os membros VIP de um restaurante têm acesso exclusivo a determinadas mesas que os outros teriam que esperar na fila, ou também podem obter pratos ou refeições ou algo que os que não são assinantes não conseguem acessar.
Então esse é apenas um tipo de modelo, assinaturas em restaurantes, por exemplo. Mas você sabe que uma assinatura também pode fazer? Se tiver um negócio de fornecedor pré-aprovado, onde você está fornecendo bens ou serviços, você pode convidar seu cliente a ter uma assinatura para isso. Isso é muito parecido com o que o Dollar Shave Club fez. E o Dollar Shave Club foi capaz de interromper completamente o negócio de barbeadores. E agora você vê um monte de imitadores em muitos nichos diferentes que, em vez de comprar barbeadores por vários dólares, você pode comprar barbeadores por muito menos. E a razão era que eles não tinham um sistema de distribuição. E porque eles vão direto para o cliente, e também eles estavam fazendo isso em uma assinatura, onde o cliente tinha pré-aprovado vários pedidos. E, portanto, eles tinham um maior valor vitalício. E o Dollar Shave Club foi capaz de fazer isso funcionar e revolucionar uma indústria inteira. E você sabe, por que não em seu próprio negócio? Será que não existe uma maneira de recompensar os seus clientes mais confiáveis para dar a eles a oportunidade de se atualizar para um status VIP ou convidar seus clientes a fazer uma pré-encomenda onde eles podem receber uma certa quantidade de mercadorias regularmente que é pré-aprovada e que será entregue? E isso faz com que eles não sejam incomodados de ir e voltar o tempo todo. É menos uma coisa com a qual eles precisam lidar, e para o seu negócio gera uma receita contínua de assinatura. E esses são apenas 2 dos 9 modelos, mas são totalmente acessíveis para qualquer tipo de negócio. Bem, vamos falar sobre isso por um segundo. Que negócios, quero dizer, você sabe, BNI, bem, você escreveu o livro sobre o BNI com o Graham e eu. Quais empresas você acha que diriam, bem, não vejo como eu poderia ter uma assinatura? Quais empresas você acha que diriam que, de fato, tem a oportunidade de fazer um modelo de assinatura? Sim, é meio interessante porque, na verdade, algumas empresas já fazem. Você sabe, desde paisagismo até controle de pragas. Eles já são uma empresa de serviços regulares. Mas mesmo contadores, eu já trabalhei com vários contadores que faziam um programa de assinatura justamente de defesa de auditoria, onde, particularmente nos Estados Unidos, você paga uma taxa anual e se você for auditado, eles vêm em sua defesa, dessa forma você não tem a despesa de pagá-los por hora naquele momento. Até carpinteiros podem ter um serviço anual de limpeza de calhas, também vendendo junto com o telhado, com complemento. Trabalhei também com várias empresas de ar-condicionado e canalizadores que eles adicionaram uma oferta de assinatura para que quando chegasse na casa e fizesse um orçamento, eles diziam, bom, esse é o preço para fazer a reparação. Ou se quiser também se tornar um membro, você pode aproveitar o desconto de membro. Isso também vai lhe dar direito a X, Y e Z serviços. Posso apenas dizer que tem um membro do BNI que faz ar-condicionado e encanamento. E é exatamente isso que eu tenho. Uma assinatura onde eles saem automaticamente a cada trimestre e verificam minhas unidades de ar-condicionado e verificam o encanamento. E se houver algum problema, então eles vão mais fundo com isso. Mas eles saem e verificam regularmente por causa da assinatura. Então, é um ótimo exemplo. Sim, e uma vez que você pensa nesses termos, para aquele empreiteiro de ar-condicionado, o que isso faz você não vai precisar mais ligar para mais ninguém. Eles têm um lock-in e, independente do que está acontecendo com o ar-condicionado e o encanamento, Ivan, eles sabem exatamente quem ele vai chamar para isso. Portanto, não há que ficar procurando por aí. Você simplesmente bloqueia seus clientes. Número 2. Essa receita de assinatura adiciona um outro fluxo de receita que não custou o dinheiro da empresa para cumprir. Normalmente, você está comprando serviços ou comprando uma peça. Considerando que, com a adesão, eles estão comprando uma espécie de promessa de que estão conectados. Portanto, é um fluxo de receita que tem uma margem muito alta. E, em terceiro lugar, as empresas que possuem componentes de assinatura são mais valiosas quando você as vende. As empresas locais geralmente têm uma avaliação de 2 a 5 vezes o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização.
enquanto as empresas que têm receita de assinaturas costumam ser de 5 a 30 vezes o EBITDA quando vão vender. Portanto, é um enorme impacto no valor do cliente e no valor do negócio. A maioria dos membros pode não saber o que é EBITDA, EBITDA. Confira no Google. É o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Temos apenas alguns minutos restantes, temos alguns outros tópicos. Bem, rápido. O que impede a maioria das empresas de ter sucesso quando tentam adicionar receita de assinatura? E essa foi realmente a razão pela qual eu criei o livro. E porque eu realmente quero doá-lo para quantas empresas queiram. É que eu já vi tantas pessoas tentando criar uma assinatura, mas elas tiram essa ideia de um, então passam outro e acabam com esse modelo do tipo Frankenstein, que combina um monte de coisas diferentes que simplesmente não funcionam. E assim eles atingem isso, o que eu chamo de teto de crescimento de assinaturas. E isso torna-se frustrante e não vai a lugar nenhum. Então, o que eu queria ajudar as empresas a ver é que para cada modelo de assinatura diferente, existem 4 principais impulsionadores de crescimento que permitirão que elas se tornem bem-sucedidas. Algum último pensamento antes de encerrarmos hoje, Robert? Você sabe, eu realmente amo o BNI e o que você faz e os membros é incrível. Eu queria tornar esse livro totalmente gratuito para os membros do BNI. Portanto, se você acessar www.9subscriptionmodels.com, esse é o numeral 9, e em seguida a assinatura models.com. E você pode baixar a versão eletrônica do livro lá e dar uma olhada e ver quais tipos de negócios de assinatura você pode adicionar ao seu próprio negócio. E acho que pode ser uma grande oportunidade de receita para você nesse ano novo. Bem, Robert, muito obrigado por oferecer isso como um download gratuito para membros do BNI e colocaremos o link no podcast. É www.9subscriptionmodels.com. Robert, muito obrigado por estar no BNI Podcast. Novamente, eu aprecio muito você aqui. É uma honra. E parabéns novamente pelos 37 anos incríveis. Você construiu um legado e todos os dias está praticando o Giver's Gain, ajudando pequenas empresas em todo o mundo. Obrigado, meu amigo. Eu é que agradeço. É com você agora, Priscila. Ok, isso foi ótimo. Obrigada aos dois. Essas informações foram ótimas. Esse podcast é patrocinado por www.meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração necessária para aprimorar poderosamente a sua experiência dentro do BNI e ajudá-lo a impulsionar os seus negócios. Portanto, verifique o excelente material disponível para você em www.meisneraudioprograms.com. e use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em todos os programas de áudio. Esse código é válido por tempo limitado. E todo o dinheiro arrecadado vai para a Fundação BNI. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice. Esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial BNI.